Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Hoje no nosso podcast TI Talk, nós estamos aqui com o Marco Fontoura, CTO da Stone. Marcos, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast TI Talk. Marcos, você escreveu recentemente um livro, né, chamado Tecnologia Intencional: Como as artistas, bicicletas e cavalos transformam a carreira de negócios, onde você está compartilhando suas experiências e aprendizados, né? Você pode contar aqui para a nossa audiência um pouco da sua experiência na sua carreira antes de chegar ao cargo de CTO da Stone? Bom dia, Claudinei. Primeiramente, obrigado por me convidar. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou originalmente do Brasil, então eu estudei graduação, mestrado e doutorado na PUC do Rio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mas, assim, isso foi em 99, quando eu acabei o meu doutorado. E eu queria muito trabalhar com tecnologia de ponta na época. Eu achei que era inviável no Brasil, então eu resolvi mudar para os Estados Unidos. A princípio, eu queria ficar apenas um ano me aprimorando, então eu fiz um pós-doutorado de um ano na Universidade de Princeton, com o intuito de voltar para o Brasil logo depois disso. Mas aí eu recebi algumas ofertas para continuar nos Estados Unidos. Uma delas foi de ser pesquisador da IBM Almaden no Silicon Valley, na Califórnia. E eu achei que era uma oportunidade única, porque o laboratório da IBM no Silicon Valley foi um dos laboratórios responsáveis, por exemplo, pela criação do primeiro banco de dados relacional. Então, eu achei que seria uma oportunidade incrível para eu continuar me desenvolvendo como pesquisador e ter um maior entendimento sobre tecnologia. Aí acabou que esse um ano foi virando 2, 3, eu fiquei 5 anos na IBM, trabalhando em vários projetos. De lá eu saí da IBM e fui para a Yahoo, onde eu também fiquei 5 anos, trabalhando primordialmente em busca, em tecnologias de busca, motores de anúncios. E quando a Yahoo começou a fazer um deal com a Microsoft, da busca da Yahoo ser provida pela Microsoft, eu queria continuar trabalhando em busca, então resolvi sair da Yahoo e fui para o Google, onde eu também fiquei 3 anos e meio sendo um dos tech leads da busca do Google, dos motores de busca do Google. E de lá eu fui para a Microsoft, de novo com a intenção inicial de trabalhar no Bing, no motor de busca da Microsoft. Eu fiquei um ano trabalhando no Bing e depois me juntei ao Azure, onde eu era o vice-presidente responsável pela infraestrutura dos data centers e do software básico que roda monitorando a infraestrutura do Azure, que é o serviço de cloud da Microsoft. Então, assim, 2 anos e meio atrás eu estava bem por fora do mercado brasileiro, mas, Claudinei, como eu falei, minha intenção inicial era trabalhar com tecnologia de ponta no Brasil. Eu sempre achei que eu ia acabar eventualmente me aposentando e nos Estados Unidos e investindo no Brasil, abrindo alguma organização não governamental para trabalhar com tecnologia no Brasil. Mas surgiu a oportunidade da Stone. Eles fizeram um mapeamento de brasileiros que tinham trabalhado em Big Tech e eles chegaram a mim. Eu achei uma oportunidade incrível, porque assim, eu sempre achei que tecnologia poderia ser usada para resolver problemas relevantes da sociedade, do país. E a área de atuação da Stone é prover serviços financeiros para a classe C e D do Brasil, né, pequenos e médios empresários. E eu achei que era uma oportunidade única para usar os meus aprendizados construindo times de tecnologia nas grandes empresas aqui dos Estados Unidos e aplicá-los, esses conhecimentos no Brasil, tanto para desenvolver internamente o nosso time, quanto também para desenvolver melhor os nossos serviços e produtos, porque assim, é super relevante a gente ter melhor tecnologia provendo serviços financeiros, que quanto mais tecnologia, mais barato a gente consegue prover serviços, mais assertivo, mais impacto nos nossos clientes. Então, foi isso que me trouxe para a Stone, finalmente, depois dessa carreira de mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Aí você está compartilhando sua experiência nesse livro recentemente lançado, né? Que tem um título bastante curioso, né? Tecnologia Intencional: Como artistas, bicicletas e cavalos transformam carreiras e negócios, né?
Você pode explicar a sua intenção? E esse é o seu primeiro livro? Claudinei, esse é o meu segundo livro. Meu primeiro livro, acho que foi em 2002 ou 2003, muito tempo atrás. E ele só está lançado em inglês e chinês, por incrível que pareça, não tem um português. Mas foi um livro sobre modelagem de sistemas usando orientação a objeto, que na época era um trabalho relevante, foi uma das áreas de pesquisa na minha tese de doutorado. Uhum. Mas aí, depois de tanto tempo, eu resolvi fazer um livro que a minha intenção era atingir um público, não só o público de tecnologia, que eu acho que pode se beneficiar com o livro, entendendo um pouco mais dos desafios que eu tive nessas empresas que eu trabalhei e como a gente pensa sobre inovação, sobre gestão de tecnologia de um modo mais abrangente. Mas a ideia era a gente também comunicar esses ensinamentos de tecnologia para um público não de tech. Então, eu queria trazer metáforas que assim, ajudassem o público não de tech a entender um pouco mais sobre tecnologia. Daí, assim, bicicletas, cavalos e artistas são as metáforas, são 3 das metáforas que a gente escolheu. Assim, e aí o livro tenta fazer essa ponte entre tech e pessoas não de tech. Porque eu acho que assim, a intenção era muito também ajudar empreendedores no Brasil que querem ter uma área de tecnologia. Hoje em dia não tem como ter um negócio sem ter uma área de tecnologia. Então, a minha intenção era ajudar empreendedores que querem construir uma área de tecnologia, mesmo que eles não sejam de tecnologia, como pensar de uma maneira estruturada sobre essa área, que profissionais contratar, etc. O Satya Nadella, né, que é o CEO da Microsoft, diz que o seu livro se foca no que mais importa nesta área digital, né, nesta era digital. Ambientes de trabalho inclusivos, onde a criatividade e a inovação resolvem problemas complexos para os clientes, né? Na sua opinião, quais são essas dificuldades para atingir essa condição? Então, Claudinei, uma coisa que eu falo sempre é que, hoje em dia, qualquer coisa que a gente queira fazer em tecnologia é extremamente complexo e demanda bastante tempo, mas principalmente demanda colaboração entre várias pessoas. Por mais que eu me considere um bom engenheiro, você seja um bom engenheiro, não tem nada que eu conseguiria fazer sozinho, eu e você conseguiríamos fazer sozinho que impactaria o mundo em larga escala. A gente precisa ter times colaborando e para conter essas complexidades, né? Então, a ingenuidade humana, ela está presente em qualquer coisa que a gente faz em tecnologia, mas principalmente trabalhando em times e trabalhando de uma maneira colaborativa. Contudo, é muito mais fácil a gente falar, a gente precisa colaborar, precisa ter times colaborativos, a gente está fazendo software em alta escala, a gente vai ter times compostos de pessoas de backgrounds diferentes, porque a gente precisa ter designers, a gente precisa ter engenheiros, a gente precisa ter pessoas que testam código, a gente precisa ter pessoas de infraestrutura, a gente precisa ter pessoas de produto. E todas essas pessoas precisam colaborar, interagir com pessoas de negócio também, interagir com os clientes, receber dados, analisar dados. E é muito complexo a gente coordenar tudo isso. Então, muito do meu foco foi como a gente constrói times colaborativos em um ambiente colaborativo, em um ambiente inclusivo. Eu acredito muito que a gente precisa que cada uma das pessoas contribuam ideias, que cada uma das pessoas que estão trabalhando na empresa se sintam ouvidas, sintam que as ideias delas são ouvidas e que elas se sintam seguras em contribuir. Então, muito do livro é a construção desse time colaborativo que, na minha opinião, é a única maneira da gente conseguir atacar esses problemas complexos que a gente quer resolver com tecnologia. E nesse caso, por exemplo, como é que os líderes, né, e gestores devem atrair e manter esses talentos excepcionais nas organizações, né, para transformá-la efetivamente também em organizações excepcionais, né? Qual que é a importância também de criar esse ambiente que valorize a inovação e a criatividade nas organizações? Eu dedico bastante do livro falando sobre como atrair e reter talentos, porque eu acho que essa é uma parte fundamental. E até falando uma das metáforas, a metáfora dos artistas, eu trago o fato que em tecnologia a gente tem esses profissionais que chamamos de profissionais 10x, né? Que são algumas pessoas que têm a capacidade
ter um impacto maior do que 10 outras pessoas na sua organização, do que 100 outras pessoas, que geram um impacto desproporcional. E por isso que a gente vê muitas das organizações de tecnologia trabalhando no Silicon Valley e essa briga por talentos no Vale, e também agora com a globalização e pessoas podendo trabalhar remotamente, tem uma briga por talentos no mundo inteiro, porque esses profissionais sêniores são profissionais que vão inspirar outras pessoas, vão ajudar a formar esses times colaborativos que a gente estava falando antes. Então, assim, não só atrair essas pessoas, como mantê-las felizes dentro da organização e usá-las como sendo modelos que inspiradores para o resto da organização é bem fundamental. Então, assim, boa parte do livro a gente fala muito sobre pessoas e como atrair esses artistas, né? Então, eu falo muito da metáfora do artista, porque eu brinco que, por exemplo, quando o Portinari foi chamado para pintar os painéis Guerra e Paz da ONU, ninguém falou para ele assim, pinta aqui de preto, aqui de amarelo e faz isso e aquilo. Ele era o artista e ele tinha liberdade de criar, e com isso ele criou uma obra belíssima. E a mesma coisa a gente vê com os profissionais sêniores de tecnologia, né? Eles têm a capacidade de enxergar atrás da curva as tecnologias que ainda estão por vir, como utilizar essas tecnologias da maneira mais eficiente e gerar um impacto desproporcional. Então, muito do que a gente está falando de inovação também está voltado a isso. A gente tem um time que não apenas está preocupado com o que a gente está fazendo no dia a dia para manter o nosso negócio funcionando, que eu chamo de business as usual, né? O que a gente precisa fazer para hoje em dia. Esse é o BAU. Mas a gente também tem que pensar em horizontes. Então, o que a gente precisa fazer nos próximos horizontes de inovação. Então, assim, eu penso muito que numa organização de tecnologia saudável, a gente tem muita gente trabalhando no primeiro horizonte, que são as coisas do dia a dia. Na Estônia, eu preciso ter meu sistema de pagamento e cartão de crédito funcionando, meu sistema de Pix funcionando. Isso é o meu primeiro horizonte. Mas eu também preciso pensar nos meus próximos horizontes, né? Como é que eu vou usar a inteligência artificial no futuro? Como é que eu vou usar, eventualmente, mais capacidade de nuvem, mais capacidade de análise de dados, etc., para gerar mais insights e inovar ainda mais. Então, esses horizontes são os horizontes de inovação. Então, o gestor de tecnologia tem que pensar conscientemente como dividir sua equipe nesses diversos horizontes e pensar em inovação de uma maneira consciente. No seu livro, né, você fala em como contratar, desenvolver e gerir uma equipe de tecnologia eficiente e diversa, né? Então, qual a dificuldade, né? Como é que a diversidade no ambiente corporativo e um time de tecnologia pode trazer esse impacto social significativo para as organizações? Como é que ela pode transformar as organizações? Qual que é o papel de você ter essa diversidade e, obviamente, como detectar essa eficiência das equipes de tecnologia? Então, Claudinei, uma das palavras principais nessa sua pergunta é essa ideia de diversidade, né? Um time diverso, um time inclusive diverso. E isso é uma área que é bem fundamental para a computação, porque mesmo quando a gente olha mulheres em computação, a gente ainda vê um número muito baixo de mulheres no ambiente de tecnologia. Quando a gente olha o número de mulheres que se formam em áreas de STEM, né, de tecnologia e exatas, a gente vê em torno de 20, 25% de mulheres se formando. E quando a gente olha alguns ambientes corporativos, a gente não tem um número nem tão elevado de 20, 25%. Então, mulheres já é um problema. E além de mulheres, a gente tem os outros grupos de diversidade, LGBTQIA+, pessoas pretas, indígenas, etc., pessoas com deficiência. Todos esses grupos são bem relevantes, porque, como eu falei anteriormente, a gente quer que todas as ideias sejam ouvidas, e eu realmente acredito que uma pluralidade, uma diversidade de ideias vai te ajudar a pensar dos problemas de uma maneira diferente. Quando a gente não faz nada de uma maneira intencional, né? Daí por isso que eu gosto dessa palavra intencional. Quando a gente não faz nada intencionalmente para atrair um grupo diverso, a gente acaba contratando as pessoas que são mais parecidas com a gente, né? Eu me formei na PUC, vou contratar os outros alunos da PUC, as pessoas que eu conheço, que já trabalharam comigo nos outros projetos.
Então, acho que é bem relevante para os gestores de tecnologia pensarem assim, como é que eu quebro esse paradigma, né? Como é que eu mudo o jogo e tento contratar pessoas que realmente são diferentes de mim, que vão me desafiar. Se eu só contratar pessoas que são parecidas comigo, ninguém vai me desafiar. Isso não é bom, porque isso gera estagnação intelectual. A gente quer pessoas um ambiente desafiador intelectualmente com pessoas de diversos backgrounds. Inclusive, até, assim, um ponto importante que não estava na sua pergunta, mas que eu acho relevante a gente falar, é que mesmo quando o número de pessoas absolutos, por exemplo, o número de mulheres absolutos está ok na organização, importante a gente olhar outros aspectos, como velocidade de promoção. A gente pode ter 25% de mulheres ou 30% de mulheres numa área de tecnologia, mas no topo não tem ninguém. E a gente tem que se pensar, por que no topo não tem ninguém? Por que a gente não está promovendo mulheres ou pessoas com deficiência ou pessoas de outros grupos de diversidade na mesma velocidade que a gente promove homens? Então, Perdão? Fomentar a liderança. A gente tem que fomentar a liderança de uma maneira diversa também. Então, acho que isso é super relevante. É uma área que a gente está atuando com bastante intencionalidade aqui na Estônia e, inclusive, em outros lugares que eu passei também. E, Claudinei, uma coisa também que eu acho bem relevante no Brasil, principalmente no contexto do Brasil, é que tecnologia, os empregos de tecnologia, financeiramente, eles são muito atraentes, especialmente para pessoas de população carente e tudo isso. A gente vê muito programas que a gente pode fazer para contratar e estimular jovens de comunidades carentes, assim, que o primeiro emprego de tecnologia já vai dar um gap gigante. São vários múltiplos da renda familiar, se a gente conseguir que alguma pessoa de tecnologia de uma comunidade seja contratada. Então, assim, além dos parâmetros normais de diversidade que a gente está falando, né, de contratar pessoas de grupos minoritários, eu acho que a diversidade socioeconômica também é super relevante, e especialmente no país que a gente vive. Então, assim, eu acredito que quando os gestores estão contratando pessoas júniores, né, se formando em universidade, em algum curso de formação técnica, é muito relevante a gente conseguir dar chance para as pessoas que talvez estão vindo de um grupo desprivilegiado socioeconomicamente, porque isso pode ter um impacto gigante na nossa sociedade, né? A gente está querendo usar a tecnologia através dos serviços da tecnologia para melhorar o mundo, mas a gente também gerando empregos melhores, pagando as pessoas melhor. Isso é um outro impacto também super relevante que a gente vai ter. Perfeito. Outro tema que você aborda no livro é a importância dos sistemas padronizados, né, e ferramentas de engenharia para lidar hoje com os desafios técnicos e a colaboração nas grandes empresas. Você pode explicar um pouquinho o que é essa padronização, essa definição técnica? O que a gente vê, Claudinei, em muitas empresas é que elas começam sem ter uma gestão muito forte de tecnologia, de um líder que está centralizando as decisões, e ela começa criando sistemas, e cada um dos desenvolvedores contratados para fazer esses dois sistemas tem suas próprias ideias de ferramentas que eles querem usar. Um quer usar Java, o outro quer usar Python, um quer usar esse tipo de banco de dados, outro quer usar aquele tipo de banco de dados. E assim, o que acontece é que, no começo, as startups e as empresas estão querendo ter time to market, né? Elas estão querendo botar um produto no mercado o quanto antes, e aí acaba que elas pensam em fazer agilidade, velocidade, e elas não pensam muito assim, em padronização, e elas não pensam como é que elas vão crescer de uma maneira sustentável no futuro, porque crescer ainda é uma incógnita, né? Você está ainda validando seu primeiro produto, então você nem está querendo escalar o seu time e crescer. O problema é que quando você vai de um projeto inicial para 2, 3, 5 projetos, depois de um time inicial de 10, 20 pessoas para um time de 100 pessoas e de 1.000 pessoas, você acaba tendo uma pluralidade muito grande na sua infraestrutura acaba ficando muito fragmentada. E o que acontece é que você acaba tendo, em vez de um time único de tecnologia, diversos times trabalhando em stacks tecnológicas diferentes, com ferramentas diferentes. E isso causa uma complexidade técnica muito grande para ser mantida, que a gente chama de débitos técnicos.
Que nem débitos em juros, né? Eles vão acumulando com o tempo. Então, assim, se você não pagar sua conta do cartão de crédito, os juros vão acumulando. Então, a mesma coisa com tecnologia. Se você não pagar a conta e, eventualmente, começar a unificar e pensar na tecnologia com uma maneira mais estruturada e com uma infraestrutura mais padronizada, isso vai te prevenir em crescer em escala no futuro. Um exemplo muito relevante é o exemplo do Google, que a gente pensa que o Google criou uma máquina de busca. Mas, assim, eles estavam criando não só uma máquina de busca, mas uma plataforma padronizada, com ferramentas padronizadas. Então, quando a gente olha o Google lá atrás, eles criaram um sistema de monitoramento, eles criaram um sistema de fazer revisão de código, eles criaram um sistema de botar código em produção, eles criaram um sistema de geracionamento dos servidores. E todos esses sistemas foram feitos de uma maneira muito genérica que pode ser reutilizado depois, não só para a máquina de busca, que era a intenção inicial deles, mas também para o Google+, para o Google News, para o Gmail, para o YouTube, etc., para todas essas propriedades que o Google que rodam no Google hoje em dia. Uma coisa que é bem impressionante no Google é um login único. Você se loga no YouTube com o mesmo login do Gmail, etc. Então, você vê que tem uma intencionalidade. A gente tem você não está indo em um monte de sistemas apartados, você está indo em um sistema que foi pensado, os sistemas têm sinergia, se comunicam e provém uma experiência melhor para o cliente no final. Então, assim, essa intencionalidade de você ter essa plataforma, né? A ideia da plataforma que vai ser reutilizada é super relevante, principalmente quando a gente está pensando em escala, em empresas que vão eventualmente escalar e a gente vai ter um número razoável de funcionários trabalhando. Perfeito. Você fala sobre a questão da inovação e a colaboração, né? Como é que foi a sua jornada na Stone, né, para fomentar essa cultura de inovação e colaboração, né? Tendo em vista o que você falou, né, para que ela tenha um sucesso contínuo, independente do que vai acontecer no futuro, né? Quando eu entrei na Stone, a gente não tinha, na época, um CTO. A gente tinha algumas áreas de tecnologia apartadas, porque a Stone, sendo uma empresa de muito sucesso, veio nessa fase de hipercrescimento, né? Então, assim, o produto inicial de pagamentos teve muito sucesso. A partir daí, a empresa fez algumas aquisições e criou novas áreas, mas, assim, sempre pensado como a gente vai fazer esse produto o mais rápido possível, chegar nos nossos clientes o mais rápido possível, com uma proposta de valor muito boa para os nossos clientes. Mas a gente nunca pensou numa área centralizada. Então, muito da minha jornada aqui na Estônia foi começar a pensar mais em quais são as plataformas estruturantes que a gente vai querer para o futuro, muito porque a gente vê muito da proposta de valor no futuro para a Estônia, a sinergia entre as plataformas financeiras. A gente não vai ter só uma plataforma de pagamentos e uma plataforma de banking. A plataforma de pagamentos e a plataforma de banking conversam entre si, elas têm muita sinergia. A gente quer que a plataforma de pagamentos, por exemplo, a gente sabe tudo que a pessoa tem a receber e isso pode informar, por exemplo, como a gente computa score de crédito, como é que a gente faz o cliente usar o que ele tem a receber em pagamentos para pagar as faturas de crédito de uma maneira mais fácil, mais inovadora. Então, tudo isso são sinergias de produto que só vão existir quando a gente tiver uma sinergia de tecnologia. Então, assim, muito da minha jornada na Estônia está sendo isso, a gente criar essas plataformas reutilizáveis e ter uma convergência do que a gente já tinha, que a Estônia sempre teve uma tecnologia, cresceu com um pilar de tecnologia muito forte, sempre teve uma tecnologia sensacional e muito impressionante, e agora a gente está mais amplificando isso para criar mais sinergias possíveis ainda e gerar produtos ainda melhores. Perfeito. Marcos, para finalizar o nosso papo aqui, como é que o seu livro pode ajudar os gestores de tecnologia, né, os gestores das empresas, inclusive os estudantes e os profissionais de tecnologia, obviamente, a desenvolver as suas carreiras na área de tecnologia aqui no Brasil? Então, Claudinei, eu nunca achei que tinha uma fórmula mágica. Então, assim, o meu livro ele não vai dar uma fórmula mágica e falar assim, faça essas 3 coisas e você vai ser um melhor gestor. Eu não acredito muito nisso. É um livro que mais conta assim, as minhas experiências nos lugares que eu passei, o que funcionou para mim, os aprendizados que eu tive.
muitos dos aprendizados que eu conto foram aprendizados que eu tive com as pessoas que me mentoraram, que eu admirava e que eu aprendi muito. Então, assim, eu tento transmitir o que foi passado para mim, o que funcionou para mim e o que não funcionou para mim. Então, assim, eu tento ser bastante vulnerável no livro, contar histórias que funcionaram, histórias que não funcionaram e exemplos da minha própria carreira, mas também realçar a importância dessa intencionalidade, que é um fator relevante para o livro, intencionalidade em contratar, intencionalidade em gerir o time, intencionalidade em pensar em inovação, em lidar com incidentes de tecnologia, em pensar nas plataformas. Então, em pensar em diversidade e inclusão, todos esses aspectos são aspectos que fazem parte do job description do CTO. Então, assim, eu tento... É meio um manual para CTOs, mas, assim, escrito numa linguagem que eu acho que está acessível para pessoas não técnicas também. Então, assim, eu espero que as pessoas vejam o livro como um guia que pode ajudar a carreira delas, mas também um guia que pode ajudar empreendedores a como pensar nos negócios dele e como esses negócios podem se beneficiar com tecnologia. Então, essa é a ideia do livro. Eu espero que as pessoas gostem, porque foi um projeto muito pessoal e um projeto que demorou um tempo para a gente estruturar dessa maneira, mas eu acho que ficou bem bom no final. E o livro já está disponível na plataforma da Amazon em formato digital e formato impresso. Isso está na Amazon. E uma outra coisa que eu ia falar é que toda a renda do livro está sendo revertida para a Fundação Estudar, que é uma instituição que fomenta a formação de lideranças no país. Então, assim, toda a minha parte está revertida para a Fundação de Estudar. Muito do intuito do livro é formar novas lideranças de tecnologia do Brasil, então achei que seria justo que a gente use a arrecadação do livro também para auxiliar pessoas que estão pensando no problema de educação no Brasil. E eu acredito muito que a gente consegue virar o jogo aqui no Brasil com liderança e com tecnologia. Então, espero que o livro contribua um pouquinho para essa mudança positiva do Brasil que a gente precisa que aconteça. Perfeito. Marcos, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast TI Talk. Espero vê-los no lançamento do próximo livro. Obrigado, Claudinei. Até a próxima. Obrigado aí pelas perguntas e um bom dia, pessoal, para todo mundo.